Olá, bem-vindas para mais uma aula do nosso curso, essas delícias de bolos fit. E hoje, um delicioso, maravilhoso bolo de cenoura low carb, o tradicional numa versão sem glúten, numa versão sem lácteos, sem açúcar e sem xilitol também, porque aqui o nosso mix de adoçante vem com eritritol e stevia, que você com certeza já deu uma espiadinha aí nas receitas. E lembrando, a receita vai estar no material de apoio de vocês logo abaixo do vídeo, então fica bem tranquila, presta atenção no passo a passo, aprende com excelência essa receita que com certeza você vai fazer sucesso aí na sua casa também. Com um método super prático, simples, que é o nosso método direto, o método de liquidificador, a gente vai fazer e vai iniciar essa delícia de bolo, nosso bolo de cenoura. Úmido na medida certa, sequinho na medida certa, que é uma das grandes dificuldades, na verdade, dessa massa, até na confeitaria clássica. E eu vou contar uma história para vocês antes da gente começar essa receita. O bolo de cenoura era o meu grande vilão desde a época dos meus 10, 12 anos, quando eu comecei a frequentar mesmo a cozinha, a fazer os meus bolos. E eu nunca acertei bolo de cenoura, sempre ficava solado, abatumado, experimentei diversas receitas. E foi na confeitaria saudável, na confeitaria fit, que eu consegui acertar essa deliciosa receita das duas versões. Agora a gente vai aprender a low carb, mas na próxima aula eu vou te ensinar também na versão fit, né, funcional. E tem um grande segredo nessa receita que foi o que eu errei durante muitos anos e eu vou ensinar para vocês. É muito simples, prático, mas é um passo que você precisa prestar muita atenção. Então, na verdade, eu aprendi a me apaixonar pelo bolo de cenoura solado, de qualquer jeito, mas aqui ele fica maravilhoso, úmido, fofinho e muito saboroso, mesmo sem o açúcar, sem os lácteos e sem o glúten também. Então vamos lá que a gente já vai começar com um segredão. Como vocês já sabem, método direto é um método pelo liquidificador. E o método direto, a gente vai conversar mais sobre isso também. Mas quando a gente tem frutas, pedacinhos, né, ou alguma farinha que a gente queira triturar, com certeza a gente vai estar utilizando o método direto, né? Pode ser que alguns bolos a gente utilize o método híbrido, né? O método de preparo de bolos que chama híbrido, que a gente une dois métodos de preparo, que seria o liquidificador, mais um espumoso ou mais um cremoso. Mas no caso aqui não. A gente vai misturar tudo no liquidificador, vai sujar só o liquidificador e as forminhas e o bolo vai ficar muito perfeito. E é a praticidade que a gente quer aqui. Então eu vou iniciar com as cenouras, não precisa ser ralada, pode ser cortadinha em rodelinhas, em cubinhos, de uma maneira mais grosseira mesmo, porque vai triturar toda a cenoura aqui junto com os líquidos, tá? Então eu entro com a cenoura, lembrando que as quantidades vai estar no material de apoio de vocês. Eu venho com o óleo, pode ser óleo de coco, pode ser óleo de girassol também, tá? Óleo de coco sempre em estado líquido para conseguir bater, né, todos esses ingredientes. Entro com os ovos. E também o nosso mix de polióis, que entra junto com os líquidos sempre. E no caso do low carb, onde a gente utilizou o zero açúcar, onde a gente utilizou os polióis, mais importante ainda, porque a gente precisa dissolver esses cristalzinhos de açúcar, esses cristalzinhos dos adoçantes, junto com os líquidos. Se não dissolver completamente, corre um grande risco do seu bolo ficar com aqueles cristalzinhos e ressecar depois de pronto. Então, colocamos aqui, no caso tem o eritritol e a stevia, já tá juntinho aqui o meu mix. O eritritol que vai trazer a estrutura da nossa massa e também um pouco de dulçor, mas ele traz mais a estrutura mesmo da massa, né, dando suporte para crescer mesmo o bolo, e a stevia para realçar os sabores. Como a gente já está vindo com a cenoura, que é adocicada, então a stevia vem para complementar e fechar com chave de ouro esse docinho gostoso que vai ficar o nosso bolo de cenoura. E aqui, gente, é o nosso primeiro segredo, bater muito bem essa massa. Se nos outros bolos, nas outras receitas, a gente já bate entre 1 minuto e meio, para deixar bem homogênea a massa, no bolo de cenoura a gente vai bater entre 2 e 3 minutos. Aí depende
da potência do seu liquidificador, mas menos de 2 minutos não bate. E é verdade, faça um bolo com 1 minuto, faça um bolo com 2 minutos, vocês vão ver como vai aerar muito mais a sua massa, como vai crescer, como vai ficar fofinho e não vai solar a sua massa se você prestar atenção nesse momento aqui. Então, 2 a 3 minutos, deixa bater bem, incorporar bastante ar nesse momento que seu bolo de cenoura vai dar certo com certeza. Então aqui eu vou bater muito bem a minha massa e já já eu volto para mostrar como vai ficar a massa e finalizar o nosso bolo de cenoura. Prontinho, voltamos. E aqui tá a minha massa bem homogênea, com muitas bolhas de ar, então sem pedacinhos de cenoura. E como eu falei, é nesse momento aqui que eu vou garantir um bolo fofinho, sem abatumar, sem solar esse bolo, tá? Então, misturei todos os líquidos, o mix de polióis e a cenoura, bati muito bem, pelo menos uns 2 a 3 minutinhos. E agora eu entro com a farinha de amêndoas. Com a farinha de linhaça para nos auxiliar aqui na estrutura do bolo, da liga, né, do glúten que a gente não tem na receita, então a farinha de linhaça faz isso com a nossa massa. E a albumina, já tá aqui os dois juntinhos. A albumina também, que vai nos auxiliar a secar um pouquinho a nossa massa, como a gente tem toda a parte úmida da cenoura, das farinhas de oleaginosas, eu preciso trazer ingredientes para deixar essa massa um pouquinho mais sequinha. O próprio adoçante já resseca a massa, então a gente tem que trazer, né, o mix perfeito em todas as massas de bolos com adoçantes, porque os adoçantes vão ressecar, mas como tem muita umidade da cenoura, mais as oleaginosas, a gente tem que trazer mais um auxiliar aqui para fazer com que essa massa não fique muito úmida. Então a albumina ela vai trazer os alvéolos e também vai deixar essa massa um pouquinho mais sequinha. Volto para o liquidificador, volto para bater agora essa mistura toda, só para incorporar mesmo esses ingredientes. E aqui vem outro detalhe. Agora não é mais o momento de eu deixar 1, 2, 3 minutos, botar ali no liquidificador e fazer outra coisa, né? Esquecer da vida aqui não dá. Já foi o momento que foi na primeira etapa. Agora eu venho, vou só incorporar bem esses ingredientes para não perder esse ar todo que eu coloquei dentro da minha mistura, dentro da minha massa, tá? Vocês vão perceber agora que essa massa vai começar a ficar mais pesada, até por causa da cenoura, da farinha das oleaginosas. E se precisar, vocês podem retirar do liquidificador e continuar nessa mistura no bowl com o auxílio de um fouet. Eu ainda consigo levar para o meu liquidificador e finalizar essa receita. Mas se você achar que a massa está muito pesada para a potência do seu liquidificador, o problema não é o liquidificador, não. Coloca num bowl, coloca a farinha e mistura com o auxílio do fouet que vai dar tudo certo, tá? Então aqui... E sempre por último, eu vou entrar com a farinha de coco. A farinha de coco é uma farinha extremamente seca e também vai nos auxiliar na questão dos líquidos, né? Desse nosso bolo de cenoura low carb. Então, por último, a farinha de coco e o nosso fermento. Sempre por último. Porque a farinha de coco vai incorporar essa massa e se eu colocar junto com as outras farinhas não vão conseguir se misturar com toda a massa, né? Então vai ficar sempre algumas bolinhas aí de farinha e é muito deselegante e desagradável a gente comer um bolo que tem as bolinhas de farinha dentro da massa. Então preste muita atenção nessa questão. Vamos voltar para o liquidificador e se precisar a gente vem com a espátula e auxilia aqui nessa mistura. Aqui tem aquele segredinho do pulsar. Então, como essa massa já está pesada, eu venho no pulsar do liquidificador, todos têm, para ajudar essa mistura, e aí depois eu venho e bato o restante da farinha que ficar em volta do copo do liquidificador. Prontinho, misturou, já tá uma massa bem mais densa, ó, bem mais grossa.
E tá tudo certo para o nosso bolo de cenoura. Agora eu só vou finalizar aqui, ter certeza que tá tudo bem misturadinho. E vou já distribuir nas formas. Hoje eu vou trazer nessa aula para vocês a opção já das nossas formas tradicionais de bolos caseiros, né? Os mais vendidos, eu diria, que trouxeram essa releitura dos bolos caseiros, cheirinho de casa de vó, foram essas forminhas forneáveis, né? Então é super prático, tem um custo baixo, a gente não precisa estar lavando forma e é muito prático para o nosso consumidor também, né? Para os nossos clientes estarem consumindo. Não precisa untar a forma e fica muito boa na hora de assar, além de assar muito mais rápido do que as formas grandes. Mas essa receita, ela faz um bolo grande, forma suíça de 22 centímetros, ou 4 caseirinhos pequenos, de entre 250 a 290 gramas, tá? Então, eu vou utilizar a mini forma de bolo suíço, que é de 15 centímetros, e também a nossa forneável, tá bom? Então, vamos lá, vou distribuir essa massa. Sempre ajuda, né, a massa a espalhar na forma todinha, porque as massas low carb, do jeito que ela ficar na forma, ela vai crescer. Então, não é que nem uma massa normal, que ela vai se espalhar e crescer bem bonitinho. Então, não deixe tempo parado quando tem a farinha de coco ou goma xantana, porque depois você não vai conseguir espalhar essa massa, ela vai ficar muito firme, muito densa. E quando você colocar na forma, você precisa sempre dar uma ajudinha com a espátula ou dar uma balançadinha na forma para ela se ajustar. Aqui eu uso a mesma medida, tá, gente? Para essa forma eu botei 220 e aqui 220 também. E eu tenho uma dica para vocês. Está se usando, né, muita cobertura. E para a gente colocar a tampinha, depois eu vou mostrar para vocês como fica, tem que fazer com a massa não cresça acima da borda superior da nossa forma. Então faz um bolinho, no máximo até a metade da forma, para ele ter espaço para crescer e ainda para a gente botar uma cobertura bem gostosa de brigadeiro e finalizar esse bolo, tá? Então, aqui já estou com os meus caseirinhos. Deixa eu dar uma ajeitadinha, que eu chamo os clássicos, né? Nas forminhas de bolo inglês. E o meu mini caseirinho. Então, a gente consegue fazer um bolo de 22 centímetros de diâmetro ou 4 mini caseirinhos, certo? Aqui a gente tem um segredo também no forno para essa massa. Como eu falei lá do início, vou repetir para vocês até o final dessa receita, essa massa é muito úmida. Porque a gente, além de ter a umidade das farinhas de oleaginosas, que no caso é farinha de amêndoas, a gente tem a umidade extra, né, da cenoura, é uma quantidade grande de cenoura, por isso que esse bolo fica muito saboroso mesmo. Então, eu tenho um segredo aqui no forno. Eu vou entrar com as minhas massas no forno pré-aquecido, ele já precisa estar a 180 graus,
Vou deixar em média 25, 30 minutos no forno a 180 graus, depois eu vou reduzir essa temperatura a 160 graus e deixar entre 15 e 20 minutos até eu perceber que essa massa está cozida e sequinha, né? Então aí faço o teste do palito e deixo a 160 graus até finalizar a massa do seu bolo. Quando finalizou a massa do bolo, eu vou desligar o meu forno, deixar a porta entreaberta e aí eu vou deixar em torno de 7, 10 minutinhos para reduzir um pouco a temperatura desse forno, terminar de evaporar todos os nossos líquidos e assim eu vou garantir uma massa gostosa, fofinha e úmida na medida certa, tá? Então, tudo isso tá explicadinho no material de vocês, então não fique preocupada. Vamos lá pro forno, 180 graus, durante 30 minutos, depois eu baixo 160 e deixo mais uns 15, 20 minutos. E eu volto com vocês já com o nosso bolo pronto para mostrar como ficou essa delícia, nosso bolo de cenoura low carb. Voltamos com o nosso bolo de cenoura low carb e já tá aqui um banquete de bolo de cenoura para vocês escolherem qual é a opção que mais agrada, que mais vende e que mais vai trazer lucros e benefícios para vocês. Então, junto a gente fez o nosso caseirinho clássico de forma de bolo inglês. Tô trazendo sem a cobertura para vocês verem como a massa fica retinha, como ela cresce, a gente colocou, né, menos da metade. E no caso, esse espaço seria para a gente botar um brigadeiro bem gostoso, bem cremoso, que é desse jeito que todo mundo ama, né? Botar um brigadeiro cremoso, um granulado por cima e fica delicioso aqui nas nossas forminhas do nosso caseirinho. Também fiz na versão mini, né, que é o mini caseirinho de forma suíça, com a calda de chocolate clássica, que também está dentro do nosso curso. Bem cremosa, bem gostosa, é uma calda mais delicada, mais fina, né? Aquelas caldas de infância, com granulado, e fica lindo para vocês venderem, né? Numa opção, numa embalagem, ou até mesmo nas embalagens de bentô, que é uma super tendência aí desse ano também. E o nosso clássico, que já está aqui, fatiado para a gente degustar, já estou salivando, do nosso bolo caseiro, forma suíça, nosso bolo low carb de cenoura. Eu vou pegar aqui uma fatia para vocês darem uma espiadinha nessa textura maravilhosa desse nosso bolinho de cenoura low carb. Então, como eu falei, úmido na medida certa, porque o bolo de cenoura é um bolo úmido, super estruturado, que vocês consigam, né, fazer em vários formatos e fique gostoso de verdade. Vou colocar aqui essa minha fatia. A gente vai se deliciar com essa caldinha de chocolate. É a receita da nossa calda de chocolate clássica, que a gente utilizou no bolo de chocolate, a gente vai utilizar no bolo de cenoura, bolo formigueiro. Nossa, tem tantas opções, essa calda vai com tudo mesmo, é uma calda mais suave, uma calda sem lácteos, pode ser sem açúcar também, então ela é muito versátil e deliciosa, então agrada e combina com muitos sabores de bolos do nosso curso, tá? Nossa, que delícia! Esse nosso bolinho de cenoura low carb. Eu bem gulosa lá, vou botar na minha fatia, que também merece uma caldinha, né? Aqui vocês podem estar colocando nibs de cacau, colocando um granulado, tudo combina, ou deixar assim, simples e delicioso. Essa calda, ela tem uma textura ideal, ela é cremosa, mas não é firme, né? Igual o nosso brigadeiro, no caso. Aqui um brigadeiro combina muito bem também. Então, espero que vocês tenham gostado dessa receita, nosso bolo low carb de cenoura. Eu vou ficar aqui me deliciando com o meu pedacinho e a gente se encontra na próxima aula.